Bom dia. Cumprimento, em primeiro lugar, os nossos convidados, da Comissão de Trabalhadores do Novo Banco, Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco. Cumprimento as senhoras e senhores deputados aqui presentes. Temos presentes o Partido Social Democrata, o Partido Comunista Português e, online, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. E, portanto, esta é uma audição que foi solicitada há muito. Em virtude da situação pandémica, não foi possível ainda realizá-la. Ela é realizada agora, enfim, um pouco tardiamente, mas mais vale tarde do que nunca. E, portanto, temos connosco, creio que 5 elementos da Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco, a saber, Rui Geraldes, Liliana Felício, Nathaniel Araújo, Mário Martins e João Rocha. Temos aqui uma grelha de tempos que normalmente é usada para este tipo de reuniões. Haverá uma intervenção inicial dos oradores, da entidade visitante, isto é, Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco, no tempo de 10 minutos. Seguir-se-ão uma ronda pelos grupos parlamentares, no tempo de 5 minutos cada, e haverá uma ronda final, uma intervenção final por parte da entidade visitante, neste caso a Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco, no tempo de 10 minutos. Isto dará um total aproximado de cerca de 50 minutos. E, portanto, sem mais demoras, eu passaria a palavra à Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco. Eu creio que é Rui Geraldes que irá fazer esta intervenção e, portanto, tem a palavra, por favor. Ok. Muito bom dia. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, os Srs. Deputados, e agradecer a vossa disponibilidade para nos receber e ouvir. Passados que são 6 anos sobre a medida de resolução aplicada ao BES e a criação do novo banco, apelidado Banco Bom, não deixa de ser estranho que o novo banco continue em permanente reestruturação. Não podemos deixar de mencionar e concordar totalmente com o Dr. Vítor Bento, primeiro presidente do novo banco, que afirmou perentoriamente que era necessário manter o banco na esfera pública por um período de 5 a 6 anos, a fim de o reestruturar, de poder valorizar os seus ativos e assim evitar custos para os contribuintes. Não foi esta a opção do governo da altura, nem do então governador do Banco de Portugal, o que levou Vítor Bento e a sua equipa a bater com a porta, tendo sido substituído por Stock da Cunha em setembro de 2015, que veio com a missão de vender o banco num curto espaço de tempo. Stock da Cunha não só não conseguiu vender o banco, como foi o responsável por reduzir 1000 postos de trabalho e por querer levar a cabo o maior despedimento coletivo alguma vez realizado na banca portuguesa, cerca de 500 pessoas. Este intento só não se concretizou pela nossa intensa luta, pela denúncia feita pela comunicação social e, sobretudo, pela pressão de quase todos os grupos parlamentares de então e que levou, inclusivamente, esta Comissão a ouvir a Administração, o Fundo de Resolução e a Comissão de Trabalhadores. Infelizmente, não se evitou na sua totalidade, pois 69 trabalhadores foram alvo de despedimento coletivo, do qual, passados 4 anos, ainda se arrasta nos tribunais o processo de impugnação apresentado por 33 trabalhadores, não tendo havido até agora qualquer decisão na primeira instância. Fruto da demora da justiça e do assédio moral que a própria lei do trabalho faz sobre os trabalhadores, ao não permitir impugnações de despedimentos sem a devolução das compensações, tem levado ao longo destes anos centenas de trabalhadores a aceitarem rescisões amigáveis para não ficarem a viver na miséria com um pequeno subsídio de desemprego. Na nossa opinião, urge alterar o artigo 366, número 4 e 5 do Código de Trabalho, para já não falar da necessidade de repor os valores das indemnizações praticados antes da Troika.
Em agosto de 2016, perante uma venda falhada e avultado resultados negativos, Stock da Cunha é substituído por António Ramalho, que veio para concretizar a venda, o que aconteceu em outubro de 2017 ao fundo Lone Star e dar continuidade ao plano de reestruturação acordado entre a Comissão Europeia, o Banco de Portugal, o Governo português e a DGCOM. Esta venda, feita por pressão da Comissão Europeia, acabou por servir apenas para dar a um fundo internacional ganhos absolutamente inaceitáveis. A sistemática apresentação de prejuízos avultados é prova de que o processo de resolução do BES, o novo banco, não foi devidamente capitalizado para responder às insuficiências e problemas dos ativos tóxicos. A história de que o novo banco passou a ser um banco bom não passa de um conto de fadas, como se veio a comprovar ao se levar a cabo uma venda de 75% do capital do banco, a troco de um aumento de capital de 1.000 milhões de euros e uma recapitalização de 3,89 mil milhões de euros, feita a prestações, aquilo a que se designou chamar capital contingente, para acautelar diversos ativos tóxicos avaliados na altura em cerca de 4 mil milhões de euros. A administração do novo banco está a ir mais longe que os objetivos acordados com a DGCOM, uma vez que estes previam que em 2021 o banco deveria ter 400 balcões e 4.909 trabalhadores, objetivos já atingidos e ultrapassados em 2019. Se repararem no documento que nós vos fizemos chegar, temos um gráficozinho onde podemos ver que já encerraram 314 balcões, ou seja, 47% dos nossos balcões da nossa distribuição foi encerrada. E já reduziram 3.219 trabalhadores, ou seja, menos 41% da força de trabalho. Ou seja, neste momento temos 360 balcões, portanto, menos 40 daquilo que estava objetivado, e temos 4.668 trabalhadores no grupo. Aqui falamos no grupo, porque isto são dados que vêm publicados no relatório e contas publicado no site da CMVM. Sendo que no banco, neste momento, temos à volta de 4.350 trabalhadores. No entanto, sabemos que o acordo prevê reduções adicionais caso não sejam cumpridos os objetivos de rentabilidade e cost to income em 2019, 2020 e 2021. Ano definido como limite para a concretização do plano de reestruturação. Como em 2019 esses objetivos foram atingidos, não houve lugar a penalizações adicionais. Para 2021, também fruto da atual conjuntura pandémica e consequência do agravamento da economia a nível global, será, na nossa opinião, muito difícil atingir os objetivos definidos no plano de reestruturação estabelecido com a Comissão Europeia no final de 2017, estando previstos, no entanto, caso os mesmos não sejam renegociados, como o próprio acordo prevê em caso de uma contingência de força maior que seja alheia ao controle do banco, o encerramento adicionais de balcões e despedimentos de cerca de 1.500 trabalhadores, conforme foi dito pelo Presidente do novo banco, Dr. António Ramalho, na última audição que teve aí na Assembleia da República. Portanto, era fundamental que fossem renegociados, tendo em conta que esta pandemia é um facto alheio ao banco e à gestão do banco, que fossem renegociados estes objetivos a fim de evitar este despedimento e a fim de evitar o encerramento de mais balcões. Apesar das constantes notícias negativas e de estar a servir de arma de arremesso político, o novo banco continua a ter um papel muito importante na economia portuguesa. Tem uma cota de mais de 16% no mercado de empresas, nomeadamente no mercado de PMEs. Tem 19% das operações de trade finance e foi eleito ainda muito recentemente como o Banco Português, premiado como o Banco Português nesta área de negócios. Demonstrou agora de novo, no estado de pandemia, continua a ser o principal parceiro das empresas ao colocar quase 50% das linhas de apoio do Covid-19 junto dos seus clientes.
A sua manutenção no apoio à economia continua a ser vital, pelo que consideramos que o novo banco não deve ser usado como arma de oportunismos e de táticas políticas. Esta permanente guerrilha mediática e política está a gerar nos clientes um clima de desconfiança e está a prejudicar a atividade corrente e a recuperação económica do banco. Todos sabemos que o negócio bancário assenta na confiança, pelo que se esta acabar, também acaba o negócio. A CNT não pode deixar de destacar o elevado profissionalismo, a resiliência, a ética e sentido de serviço público que caracteriza os trabalhadores do novo banco, que muito têm sofrido ao longo destes últimos 6 anos. O novo banco mantém um talento elevado, mas é cada vez mais difícil reter e atrair talento, porque as pessoas estão cada vez mais saturadas e não estão dispostas a arriscar devido à reputação e incerteza que as constantes notícias criam. Em vez de currículo, o medo é de que esteja a fazer cadastro. No nosso entender, pensamos estar todos de acordo quando dizemos que desde a resolução até à venda do banco e à venda dos ativos tóxicos, fruto de diversos circunstancialismos, podem não ter sido tomadas as melhores decisões, mas apenas as possíveis para o contexto e ainda assim as menos más. A nossa grande preocupação é a manutenção dos postos de trabalho de quase 4.500 trabalhadores e com os cerca de 6.600 pensionistas do Fundo de Pensões dos trabalhadores do novo banco, que não podem continuar a ser postos em causa por discursos políticos demasiado abrasivos, que depois de projetados para a comunicação social são interpretados da pior forma, quer pelos cidadãos contribuintes, quer pelos clientes e pelos trabalhadores, criando sempre muito ruído, dúvidas, incertezas e, sobretudo, muita desconfiança. Apelamos e pretendemos sensibilizar para a moderação no tratamento deste tema por todos os factos e razões que acabamos de enunciar. Estamos um bocado preocupados com aquilo que se possa vir a passar, nomeadamente na Comissão de Inquérito. Terminamos dizendo: Ricardo Salgado e sua companhia ainda não foram julgados, mas os trabalhadores do novo banco há muito que parecemos estar condenados. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a intervenção por parte da Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco e gostaria, enfim, de salientar ou reafirmar aquilo que é uma preocupação de todos e que aqui manifestou, designadamente a importância do novo banco no apoio às empresas portuguesas, por um lado, e, por outro lado, o conjunto de 4.500 trabalhadores que muito têm feito para levar a bom porto este projeto, apesar de todas as vicissitudes. Iremos agora passar às intervenções dos grupos parlamentares, no tempo de 5 minutos cada uma. Como é habitual aqui na nossa comissão, começamos pelo principal partido da oposição, neste caso o Partido Social Democrata, e depois seguiremos Partido Socialista, Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português e CDS, que, muito embora o CDS ainda, segundo creio, não esteja presente. Já está? Ainda não está presente na nossa reunião, mas entretanto poderá chegar. Portanto, eu passava a palavra ao Partido Social Democrata. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores membros da Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco, pessoas que estimamos e que também conheço bem, e salientar aqui o seu papel sempre interventivo. Já não é a primeira vez que os ouvimos nesta Casa acerca de um assunto tão importante como é o assunto do novo banco. E, portanto, para além de uma palavra de apreço, também dar aqui uma palavra de importância, pelo que já disse, do negócio que, passado estes anos, o novo banco mantém e de suporte às empresas e às operações bancárias, num papel muito, muito, muito relevante. E, portanto, dito isto, dizer que nós estamos também sempre preocupados com as vossas causas, a defesa dos postos de trabalho, a sustentabilidade do banco e o futuro que o banco tem que ter no papel de apoio à economia e às famílias portuguesas. E, portanto, apesar desta pedido de audição já ter sido feito há algum tempo, mantém-se bem atual, até porque dentro do Parlamento, neste momento,
existe uma comissão de inquérito. Vocês falam aqui nos preâmbulos que nos enviaram na questão da venda de ativos e, portanto, grande parte desta matéria está a ser avaliada, não fosse a questão pandémica, e ela já estaria em plano de funcionamento e, neste momento, praticamente ainda não iniciou. É verdade que nós temos aqui várias preocupações do que nos trouxeram, nomeadamente esta questão de quando existe um processo de rescisões, haver um processo, e houve no Novo Banco um processo de despedimento coletivo. Uma parte destas pessoas está na Justiça a lutar pelos seus direitos e vocês apontam aqui para um caminho de possível alteração da lei que nós compreendemos, entendemos, mas que mereceria da parte do Parlamento aqui um amplo consenso e que, portanto, estaremos atentos aos próximos passos nesta matéria. Bem sabemos que o Novo Banco tem aqui um papel importante, está, como disseram e muito bem, até 2019, as questões que derivavam da DGCOM implicavam uma redução que até foi ultrapassada e, portanto, o que está aqui em causa é antever-se, por que nos estão aqui a dizer, um despedimento adicional de um número relevante de funcionários que pode atingir quase 1/3 ainda dos atuais funcionários, o que, de facto, será muito complicado, difícil e que implicará a vida de muitas famílias e do próprio trabalho que vocês fazem na banca, como dizem aqui também, num setor que é feito com base na relação de confiança, e a relação de confiança tem rostos e, portanto, tem pessoas e, para nós, o papel e as interações e as pugnações das comissões de trabalhadores nesta comissão, em particular da Comissão de Trabalho, são muito importantes. São preocupações que nos trazem, que são absolutamente legítimas, preocupantes, que teremos em conta no futuro, porque estão aqui em causa muitas pessoas. Também perguntar-vos, porque terão uma iniciativa, uma palavra final, porque vimos esta semana na imprensa que neste processo de racionalização da banca, mas também de algumas fusões que se adivinham, não é que serão feitas, mas que se adivinham, que o Novo Banco teria na disposição, na sua situação muito particular, acionista de alguma fragilidade, porque depende do Fundo de Resolução e depende de um fundo estrangeiro, que é o Lone Star, de que o Novo Banco, em conjunto ou em separado com o Banco CTT, está na corrida pelo Eurobic, que tem vários pretendentes e, portanto, isto é uma notícia recente. Também gostava de, perante esta racionalização e o que a DGCOM aqui implica, que pode estar em causa despedimentos relevantes de cerca de 1/4 do vosso quadro de pessoal, o que é muito complicado, como é que vem também esta notícia que saiu há dias, penso que tem menos de uma semana, sobre uma possível concentração e que pode trazer outro tipo de implicações ou outro tipo de vantagens, e se vê isso numa concentração como maior dificuldade ou como uma vantagem no setor financeiro e, em particular, no banco em que vocês representam os trabalhadores. Não tenho muito mais tempo, já estou no limite do tempo, Sr. Presidente, mas queria realçar, porque temos acompanhado muito bem a vossa ação, e, portanto, da parte do Partido Social Democrata, a vossa ação para nós é importantíssima, estamos a acompanhar e estamos, na medida do possível, a ser interventivos na defesa dos interesses dos trabalhadores do setor financeiro e no geral, mas no vosso caso, pelas vicissitudes que todos conhecemos e da resolução e de todos os setores que
foram tidos, muito em particular, e agradecemos muito o vosso papel e a vossa vontade de ser ouvidos nesta Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Partido Socialista e ao Sr. Deputado Nuno Sá. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco e aos seus dirigentes, o facto de terem permitido esta oportunidade à Comissão de Trabalho e Segurança Social, de com esta audiência termos um conjunto vasto de informações sobre os últimos desenvolvimentos e situação dos trabalhadores do Novo Banco e da própria instituição bancária. E é muito importante que o Parlamento tenha acesso a essas informações e que ouça designadamente os trabalhadores, porque efetivamente são, na parte do todo do Novo Banco, uma parte do banco que muito nos preocupa e que sempre procuramos salvaguardar, designadamente, os seus postos de trabalho e é nesse sentido também que queremos continuar a poder contribuir e poder continuar a trabalhar. Posto este agradecimento e cumprimento, naturalmente, dizer o seguinte, face àquilo que nos foi aqui transmitido. O Partido Socialista procurou sempre soluções para acautelar, dentro das circunstâncias, das dificuldades e das condições difíceis de todo este processo e do seu historial e dos seus condicionamentos, o Partido Socialista procurou sempre assegurar os postos de trabalho e os direitos dos trabalhadores, os direitos e os bens dos depositantes e daqueles que confiaram no Novo Banco, salvaguardar a própria economia portuguesa e a confiança no nosso sistema financeiro, em particular no nosso sistema bancário, reconhecendo a importância de quem opera no setor. Foram estas preocupações que presidiram às soluções que o Governo e aqui também no Parlamento, as respostas que demos ao grande problema que representa toda a situação do Novo Banco. Encaramos sempre todo o processo do Banco Espírito Santo, do Novo Banco, com todo o sentido de seriedade e de responsabilidade. Notamos aqui as palavras que foram utilizadas e o apelo que percebemos perfeitamente de que o Novo Banco não fosse utilizado como arma de arremesso político, que o Novo Banco não se prestasse a ser usado de forma demagógica, populista, de oportunismo político, e devo dizer que da parte do Partido Socialista percebemos muito bem essas expressões e repudiamos que, de facto, o processo do Novo Banco seja utilizado com estes objetivos. Encaramos todo este processo com seriedade e responsabilidade, repito. Nunca o Partido Socialista, de algum modo, contribuiu para que não houvesse toda a transparência no apuramento da evolução, das causas, dos responsáveis, da situação, dos desenvolvimentos do Novo Banco e, nesse sentido, temos em funcionamento uma comissão parlamentar de inquérito que também temos a expectativa que contribua para toda a transparência e, de certo modo, também para as melhores soluções que temos que continuar a procurar e encontrar. Nós percebemos as preocupações perfeitamente dos trabalhadores do Novo Banco, não só pelas particularidades em si de todo o processo que envolve o Novo Banco e respectivas dificuldades, a que agora, infelizmente para todos nós, se juntou a situação de crise, de dificuldades graves provocadas pela situação pandémica do Covid-19 e todos os impactos e consequências económicas que derivaram para o nosso país, para a Europa e para o mundo.
e, portanto, o contexto é difícil, é de resistência, de encontrar soluções, de combater, a que agora se soma todo este contexto provocado pela pandemia, que ainda vem acrescentar mais dificuldades. Há, por um lado, o plano de reestruturação e aquilo que foi acordado com as instâncias comunitárias, designadamente com a DGO, e há outro aspecto que aqui foi evidenciado e sobre os quais eu gostaria de deixar uma questão, é que para além do acordo que foi feito com as instâncias comunitárias para cumprir a respectiva legislação e no âmbito da solução, como aqui foi dito, a melhor possível que se encontrou dentro das dificuldades, e foi dito pelo representante da Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco. Para além disso, há aquilo que é a atividade normal, bancária, desenvolvida todos os dias pelo Novo Banco e que encontra, certamente, desafios e dificuldades e que levam a que tenham que se tomar decisões que nós esperamos sempre que sejam as melhores do ponto de vista pura e simples da gestão da atividade do Novo Banco. E, nesse sentido, tendo sido evidenciado aqui com números que já terá ido à atual administração, para além daquilo que foi o acordado, e vou terminar, Sr. Presidente, como é que a administração justifica, se é que justifica e se há esse diálogo, neste caso com os trabalhadores, a necessidade de implementar mais cortes, mais medidas, designadamente podendo prever-se o despedimento de 1/3 dos trabalhadores. E eu queria perceber também qual é a justificação e qual é a relação que existe da parte da administração e da Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco, que justificações é que são apresentadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Bloco de Esquerda, que está online. Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes dos trabalhadores do Novo Banco, da Comissão de Trabalhadores do Novo Banco. Queria deixar naturalmente uma palavra de reconhecimento e de saudação aos trabalhadores e manifestar o acordo do Bloco de Esquerda relativamente às 3 preocupações que aqui deixaram. Em primeiro lugar, a defesa dos postos de trabalho. Em segundo lugar, a defesa da sustentabilidade do Novo Banco e a preocupação em garantir o futuro destes postos de trabalho e da instituição. Naturalmente que, como sabem, temos também batido pela transparência relativamente ao Novo Banco e à relação entre o Estado e o Novo Banco, porque nos parece que essa é uma condição essencial de confiança e a confiança foi também sublinhada como um aspecto fundamental da atividade bancária e é uma condição essencial também da utilização dos dinheiros públicos e, portanto, temos-nos batido para que haja uma total transparência na gestão e é uma condição de defesa, penso eu, dos próprios trabalhadores exigirmos à administração do Novo Banco uma total transparência em todas as matérias, incluindo aquelas que foram aqui elencadas relativamente à gestão, digamos assim, do plano de reestruturação. Queria também dizer que, naturalmente, a salvaguarda dos postos de trabalho deve ser uma prioridade e que se deve ter em conta o contexto pandémico em que nós vivemos, sem dúvida nenhuma, e acho que o alerta que aqui trazem é muito importante e nós não deixaremos de lhe dar seguimento na nossa intervenção. Depois falaram 2 aspectos relativamente aos despedimentos que merecem também um comentário. É a própria lei do trabalho, como bem disseram, a criar uma espécie de constrangimento, a instituir um mecanismo de amordaçamento dos trabalhadores quando estipula que o recebimento de uma compensação é considerada uma condição suficiente para validar a licitude de um despedimento. Essa norma, que pretende sanar, digamos assim, os vícios de um despedimento, transformando um despedimento que não foi aceito pelo trabalhador, quase convertendo num acordo, num despedimento, numa rescisão por mútuo acordo, é uma norma, do nosso ponto de vista, inaceitável e humilhante. É como se o legislador tirasse
a partir de uma ilação de um facto conhecido, ou seja, o recebimento pelo trabalhador de uma compensação, e utilizasse essa ilação para afirmar um facto desconhecido, que é a aceitação do despedimento pelo trabalhador. E nós, por várias vezes, já tentámos alterar esta norma, submetemos-la, aliás, à votação 2 vezes em 2019, ela chegou a ser aprovada pelo Partido Socialista em 2019, para depois, na especialidade e mediante a pressão patronal, o próprio Partido Socialista ter recuado e ter decidido manter na lei essa norma que estipula que os trabalhadores ficam impedidos de exercer um direito, que é o direito de contestar a licitude de um despedimento pelo facto de terem recebido a compensação, quando o trabalhador tem sempre direito àquela compensação, seja no caso em que o despedimento seja considerado lícito, seja no caso em que o despedimento seja considerado ilícito, situação em que tem o direito a uma compensação, não apenas àquela compensação, mas também à que resulta da própria ilicitude do despedimento. E, portanto, é uma norma absolutamente ofensiva. É uma norma, aliás, que já tinha estado na lei e que o governo de António Guterres tinha eliminado e que o Partido Socialista insiste em manter na lei de forma incompreensível. Nós temos batido pela alteração dessa norma, infelizmente ela mantém-se. E o mesmo relativamente às compensações por despedimento. Nós continuamos a ter na lei do trabalho o valor da compensação de compensações por despedimento que vem com os cortes da Troika. É bom lembrar que as compensações por despedimento foram diminuídas para menos de metade, ou seja, onde antes vigorava a regra dos 30 dias por cada ano, hoje temos a regra geral dos 12 dias. Não nos parece também razoável. Foi, aliás, uma batalha que fizemos, inclusivamente no debate do Orçamento do Estado, enfrentarmos uma crise e enfrentarmos uma situação de despedimentos com os cortes da Troika na lei do trabalho, que são uma forma de comprimir, embaratecer os despedimentos e, portanto, facilitar os despedimentos num contexto em que, precisamente, nós precisávamos de proteger os trabalhadores relativamente a essa realidade, parece-nos também uma opção muito errada e batemos contra ela. Queria, portanto, salientar que estamos muito de acordo com os comentários que fizeram relativamente a estas duas normas e que também sobre elas continuaremos a insistir e que são para nós da maior importância e da maior utilidade as informações que aqui nos deixaram e os alertas que aqui nos deixaram. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora ao Partido Comunista Português. Sr. Deputado Duarte Alves tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco, agradecer os elementos que trazem à nossa discussão. E, de facto, desde 2014, esta redução de 300 balcões e de mais de 3.000 trabalhadores não deixa de estar ligada às próprias opções que foram tomadas, não só pela Comissão Europeia, como pelos 2 governos que tomaram essas opções ao longo deste período e pela própria administração. Porque, de facto, depois do escândalo do BES, havia 2 opções. Uma opção de fazer uma venda rápida que limpasse o banco rapidamente e que permitisse uma venda rápida a quem se interessasse pelo negócio, ou seja, pelos bons ativos, deixando os maus ativos para serem pagos pelos recursos públicos e limpando também aquilo que é a presença do banco no território nacional, a sua presença de balcões, o seu número de trabalhadores, aquilo que no fundo faz com que o novo banco continua a ser um banco com a importância que tem até junto das pequenas empresas. Essa é uma opção e a outra era um banco que ficasse para crescer e para se desenvolver enquanto um banco ainda mais presente no território, ainda mais presente no apoio às empresas. E no confronto destas 2 opções, aquela que venceu foi a opção de limpar e vender o mais rapidamente possível a quem o pudesse adquirir. A outra opção, no nosso entender, exigiria a sua integração na esfera pública e, portanto, nesse sentido, consideramos que essa devia ter sido a opção que na altura não foi assumida, mas que continua a ser aquilo que consideramos que deve ser o caminho para que o novo banco seja de facto colocado ao serviço do país, o que também não dispensa a garantia dos direitos dos trabalhadores do novo banco.
Depois, queria também questionar a Comissão de Trabalhadores relativamente ao futuro e a este plano de ainda reduzir mais 1.500 trabalhadores, mais 1/3 dos trabalhadores do novo banco, que no fundo é uma continuidade deste processo, porque nós sabemos que o interesse da Lone Star é o mais rapidamente possível desfazer-se do novo banco, vendê-lo, portanto, nesta perspectiva de vender o bife do lombo, os melhores ativos a algum grupo bancário internacional e não o desenvolvimento do banco. E, portanto, é nesse sentido que a administração procura continuar a reduzir o número de balcões e o número de trabalhadores. E, portanto, queríamos também perguntar qual é que é, no fundo, a informação que a Comissão Nacional de Trabalhadores tem relativamente ao futuro e às perspectivas de futuro do novo banco, até tendo em conta a perspectiva de venda e e os grupos que estão interessados nessa venda e que já têm manifestado essa opção, e que consequências é que isso terá também do ponto de vista da presença do novo banco no território e do número de trabalhadores. Depois tinha mais duas questões muito específicas que gostaria de colocar e que vão um bocadinho para lá dos elementos que nos deixaram aqui na vossa apresentação inicial. Uma tem a ver com a questão da externalização de serviços. Nós sabemos que existe um estatuto dos profissionais do setor da banca que os obriga, nomeadamente, a respeitar normas de sigilo bancário. Que são normas que muitas vezes são até evocadas como, enfim, uma norma na qual não se pode mexer e que o Banco de Portugal é tão cioso no respeito pelo sigilo bancário, mas depois temos nos bancos a externalização de serviços para trabalhadores que não são bancários e que, portanto, não têm as mesmas obrigações do que um trabalhador bancário do ponto de vista do sigilo bancário. E queríamos perguntar se isto é uma realidade que se aplica também no novo banco e que consequências é que tem deste ponto de vista do sigilo bancário. Um outro aspecto que gostaríamos de colocar ainda tem a ver com um caso muito recente que o PCP também denunciou, aliás foi denunciado por um sindicato e depois o PCP também fez já uma pergunta que entregou ao Governo, tanto ao Ministério das Finanças como ao Ministério do Trabalho, que tem a ver com a situação dos trabalhadores do GNB Recuperação de Crédito que transitaram para o novo banco, em que está a haver um processo de transmissão de estabelecimento, embora o banco continue a alegar que não há transmissão de estabelecimento, quando é óbvio que existem as mesmas funções, embora num outro estabelecimento, mas há um caso concreto de um trabalhador, destes 18 trabalhadores, apenas um não foi integrado no novo banco e recebeu agora a notícia de despedimento, e por acaso estamos a falar deste trabalhador que é o delegado sindical e o dirigente sindical da GNB Recuperação de Crédito. E, portanto, não deixa de ser curioso, dos 18 trabalhadores, haja apenas um que não é reintegrado e esse único trabalhador é um dirigente sindical. E, portanto, estamos aqui perante uma situação que nos parece evidente de perseguição antissindical e gostaríamos também de saber como é que a Comissão de Trabalhadores avalia estas práticas laborais em geral e em particular as práticas que têm seguido relativamente à perseguição de dirigentes sindicais e como é que também tem sido a vossa intervenção no sentido de contrariar estas tentativas da administração e da Lone Star de procurar impor a lei da selva e desrespeitar as leis do nosso país, nomeadamente as leis laborais e as leis que protegem o direito à liberdade sindical. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que não está presente o Sr. Deputado do CDS online, nem presencialmente, e, portanto, terminamos aqui as intervenções dos grupos parlamentares. Passamos então à Peço desculpa, Sr. Presidente, a incomodar a condução de trabalhos. Não vai haver segunda ronda, fazemos só uma primeira ronda. Só uma ronda e agora é a resposta da entidade visitante. E terminamos a audição. 10 minutos. O Sr. Presidente, se me permitir, e os colegas, até porque eu penso que é uma questão que todos subscrevem, é pontual. Se for telegraficamente. Eu penso que não haverá oposição por parte... Eu penso que é do interesse de todos os colegas. Muito bem, tenho quase o Sr. Deputado tem a palavra, Sr. Presidente.
Era apenas para aproveitar a oportunidade para questionar, relativamente ao contexto da pandemia do Covid, se os trabalhadores do novo banco, que medidas é que têm sido implementadas, medidas sanitárias, ou seja, de proteção dos próprios trabalhadores e daqueles que se relacionam com o banco, designadamente a questão dos testes naqueles que estão a trabalhar nas frentes e nos balcões. Eu agradeço a oportunidade, penso que esta é uma questão que todos não quereríamos deixar passar em claro, eu não tive a oportunidade de colocar há pouco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E assim chegamos ao final da intervenção dos grupos parlamentares. Haverá agora um período de cerca de 10 minutos para resposta por parte da Comissão Nacional de Trabalhadores do novo banco e eu passaria então a palavra, creio que de novo, a Rui Geraldes, da Comissão Nacional de Trabalhadores do novo banco. Tem a palavra. Ok, muito obrigado. Antes de mais, queríamos agradecer as palavras elogiosas que foram dadas pelos senhores deputados que intervieram. Sobre a primeira questão colocada pelo PSD, nomeadamente o senhor deputado Eduardo Teixeira, sobre as concentrações que se vem falando, nomeadamente o Eurobic, o senhor deputado questionava-nos como é que vemos estas fusões. Bom, primeiro que tudo, têm sido várias as noivas que têm sido apontadas ao novo banco, não é? Portanto, o Eurobic surgiu agora, mas já tinha surgido o BCP, já tinha surgido a Caixa Geral de Depósitos, de modo que desconhecemos completamente o que é que vai acontecer. As concentrações, para nós, são preocupantes, como é óbvio, implicam sempre a redução de trabalhadores e que leva, portanto, traz mais desemprego e, portanto, é uma situação muito preocupante nesta fase. Depois, quanto à questão colocada pelo senhor deputado Nuno Sá sobre a questão de como é que a administração justifica os cortes, nós na nossa intervenção final que iremos fazer já a seguir, iremos referir essas circunstâncias. No que diz respeito às medidas para o Covid-19, efetivamente o banco tem estado, portanto, a tomar medidas bastante importantes na defesa e na proteção dos trabalhadores, nomeadamente com a distribuição de máscaras, de desinfetantes, de acrílicos e, portanto, nós temos sido ouvidos nas nossas sugestões e podemos dizer que 95% das sugestões que temos feito ao banco têm sido aceites. A única que não foi aceita foi que, efetivamente, os balcões deveriam trabalhar em espelho, as equipas deveriam trabalhar em espelho, para evitar uma situação de maior contágio. Isso não foi aceito porque o banco entende que deve permanecer aberto e, portanto, acha que isso não acontece. Em termos de testagem, penso que só são feitos os testes quando aparecem pessoas infectadas e, portanto, nesse universo onde acontecem os casos positivos, as pessoas são testadas e, portanto, mas sobre esta questão não temos nada a apontar de negativo à conduta do banco. Acho que tem trabalhado bem nesta matéria. Passando à pergunta do PCP, do Sr. Deputado Duarte Alves, sobre a questão da externalização de serviços, a questão do sigilo bancário. Eu acho que a questão do sigilo bancário nem é a questão mais preocupante para nós. A questão mais preocupante na externalização de serviços é, sem dúvida, o contributo que isto tem para a precarização do emprego. É o contributo que isto tem para a solvabilidade da segurança social. Porque, reparem uma coisa, o que é que acontece? E, efetivamente, continua a acontecer no novo banco. O ano passado houve serviços que foram externalizados. Este ano também já temos, não temos a versão oficial, mas também já ouvimos aqui uns zonzuns que há mais serviços que irão ser externalizados. E isto serve para quê? Único e simplesmente para irem contratar pessoas, dar estes serviços, por vezes até
a preços de custo mais elevados a empresas externas do que estando a ser praticados do banco. Por isso temos algumas dúvidas da forma como isto é feito. De qualquer forma, acho que para os contribuintes e para o Estado que isto é altamente penalizante, não é? Porque nós deixamos de ter empregados bancários a descontarem para a Segurança Social e vamos passar a ter empregados não bancários que ganham normalmente o ordenado mínimo nacional e, portanto, as contribuições são muito menores, o que no futuro poderá pôr problemas de sustentabilidade. Quanto ao caso da GNV Recuperação de Crédito, que colocou, como sabe, houve aqui várias integrações de ACEs no banco. Efetivamente, neste da recuperação de crédito, nós, Comissão de Trabalhadores, temos que dizer aqui já uma coisa. Nós, como Comissão de Trabalhadores, única e simplesmente representamos os trabalhadores no ativo do Banco Espírito Santo. Portanto, não do novo banco. Peço desculpa, isto é a força do ar. E, portanto, não acompanhamos esta situação na medida em que eles não eram trabalhadores do novo banco e, portanto, mas aquilo que temos conhecimento de uma forma geral é que não foi apenas um trabalhador que foi despedido, foram 3 trabalhadores, não foram 18 trabalhadores que foram integrados, mas sim, acho que foram cerca de 50 e apenas 3 não foram integrados, mas não desconhecemos por completo essas razões. Bom, por fim, eu passava a falar, portanto, a fazer aqui uma intervenção final nos seguintes termos. Na qualidade de representantes de trabalhadores no novo banco, queremos alertar o poder político e, em particular, os senhores deputados para os elevados riscos decorrentes de vir a acontecer no novo banco mais um plano de reestruturação impiedoso. Plano de reestruturação que poderá culminar com mais um processo de rescisões pouco ou nada amigáveis, ou até mesmo com um despedimento coletivo. Muito recentemente fomos informados pelo Presidente da Comissão Executiva do novo banco, Dr. António Ramalho, que está a ser desenhado um novo banco de futuro que, de acordo com o mesmo, terá de ser muito mais pequeno e com menos pessoas, uma vez que o banco tem de ter em linha de conta as alterações correspondentes do mercado, tais como passivos não remunerados, ou seja, com as baixas taxas de juros, a digitalização crescente, o não aumento de comissões, e a tudo isto acresce o contexto Covid, que terá consequências profundas no desenvolvimento da atividade e no comportamento dos consumidores. Portanto, estas, e respondendo à pergunta que nos foi colocada pelo senhor deputado do Partido Socialista, estas são as razões que a administração está a invocar para continuar a reduzir postos de trabalho. A nossa percepção é que, infelizmente, a grande preocupação do banco não é com os trabalhadores, mas sim com a rentabilidade que quer dar aos acionistas norte-americanos. A grande preocupação parece ser, efetivamente, fazer com que o banco se torne uma noiva atraente. Recordamos, Vossas Excelências, que ao longo de mais de 6 anos vivemos, no fundo, em reestruturações permanentes, sendo que o método aplicado passou sempre por fechar balcões, dispensar trabalhadores. Contudo, essas reestruturações não se têm mostrado eficazes, pois os prejuízos cada vez são maiores, o negócio mais reduzido e os trabalhadores e contribuintes é que são sempre os sacrificados. Recordamos mais uma vez que já fechamos 314 balcões e já reduzimos 3.229 trabalhadores. Parece que nos vai ser apresentado, mais uma vez, um plano de reestruturação novamente sustentado na redução de custos, feita à custa da redução sistemática das condições dos trabalhadores e redução dos postos de trabalho. Um dos principais rácios da atividade bancária é o cost to income. E os sucessivos planos de reestruturação que temos vindo a ser alvos assentam sempre exclusivamente no cost, esquecendo o income. Mas é o income que a administração revelaria mérito, tirando partido do enorme potencial dos trabalhadores do novo banco.
Damos apenas um exemplo muito recente. Os trabalhadores do Novo Banco foram líderes nacionais na colocação de linhas de apoio ao Covid-19 junto dos seus clientes. O facto de a administração do banco ter excluído a Comissão de Trabalhadores na participação do plano em curso é um forte indicador que o banco não se preocupa em alcançar a paz social dentro da empresa. Estaremos atentos e, se existir uma putativa motivação discriminatória e ideológica para o despedimento, iremos denunciar e lutar para que tal não aconteça. Tem de haver critérios claros e transparentes. Não iremos permitir que seja usado o bullying e o assédio moral. Aquilo que, como representantes dos trabalhadores do Novo Banco, queremos salvaguardar é que o plano de otimização e redirecionamento esteja assente no respeito pelos valores humanos e sociais. Mais uma vez queremos agradecer a vossa disponibilidade e obter o vosso apoio na defesa de um novo banco autónomo e independente, focado no apoio às empresas, às famílias e à economia portuguesa no geral. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção final. Eu agradeço a presença da Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco, dizer que da parte da Comissão de Trabalho, mas também, uma vez que estão aqui deputados que são da Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, de alguma maneira da própria Assembleia da República, o interesse acrescido sobre a questão do Novo Banco, não só do ponto de vista empresarial, enquanto entidade bancária da maior relevância na economia portuguesa, mas também relativamente ao conjunto dos seus trabalhadores e, portanto, estamos inteiramente à disposição para aquilo que desejarem da Assembleia da República. Portanto, terminamos esta nossa primeira parte, passamos à segunda parte da nossa reunião, talvez façamos uma pausa de cerca de 5 minutos e regressaremos por volta das 11h07. Obrigado.